Minogra saiu e o anime me surpreendeu. Eu estava esperando um anime mediano, que iria se sair bem graças à sua história, porque pra mim eu considero a história boa, afinal eu já li a obra original e gosto bastante dela. Mas o anime foi uma bela surpresa. Ele não tem uma animação top de linha, mas foi sim bem animado, os personagens estão bonitos, o ritmo tá uma maravilha e o anime foi muito bem feito. Eu tenho certeza que esse anime vai ganhar o coração de boa parte do público dos isekais, e por isso hoje eu vou te falar sobre ele, principalmente sobre esse primeiro episódio. Eu sou o Diogo, dono do canal Good Animes, e te convido já a se inscrever aqui no canal se você não for inscrito ainda, afinal você tá perdendo tempo e não for inscrito, pô. Eu faço vários vídeos de animes que eu sei que você tá gostando e não custa nada se inscrever aqui no canal. Além disso, estamos chegando a 100 mil inscritos, falta muito pouco, rapaziada. E com a sua ajuda, podemos chegar lá. E o anime começa com a gente vendo a reencarnação de Takumi nesse outro mundo de fantasia. Ele estava no hospital jogando seu joguinho e acordou ali na floresta do lado da grandíssima Atou. E eu já começo falando que a Atou é a GOAT, meus amigos. Essa elfa, se essa for a raça dela, é simplesmente a melhor personagem da obra, ou pelo menos uma das melhores na minha opinião. Ela é incrível. Mas depois desse pequeno começo temos a opening do anime. E meus pensamentos foi que foi uma opening normal. Não teve uma super animação especial só pra ela, não teve muito trabalho por si só, como acontece em alguns outros animes. Ela nos mostra personagens, algumas lutas, algumas coisas que vão acontecer, ela nos apresenta um pouco mais sobre o que é a obra, mas nada realmente muito artístico, digamos assim, certo? Na minha opinião, foi uma opening boa, porém mediana, porque se compararmos com outras openings, como a de Water Magician, como a de Frieren, ou outros animes, obviamente ela fica pra trás, querendo ou não. Mas aquilo, ela foi mediana e pra mim, mediano é bom. Mediano é suficiente. E passando do opening, nós temos algumas explicações sobre o jogo que ele estava jogando, e claro, de Atou, junto de suas apresentações. E só por esse começo, eu queria falar que a Atou parece muito outras duas personagens de animes que eu gosto bastante, que é a Albedo e a Shion. A Atou me passa muito uma vibe de uma Albedo que foi misturada com a Shion, e eu acho que você pode me entender. Se você viu Overlord e viu Tensura, eu acho que você tá pegando o que eu quero falar. Não é possível que eu tô ficando maluco. Ela me lembra muito as duas, e vendo como ela tem um papel para Takuto, muito parecido com o que essas duas têm para os seus próprios mestres, isso faz sentido. As três têm mais ou menos os mesmos papéis de ser tipo ali o seu braço direito ou braço esquerdo do personagem, e o jeito que elas agem também é muito parecido. E seguindo, temos mais explicações sobre como Takuto fez um feito que ninguém mais conseguiu. Ele zerou o jogo no modo mais difícil, usando a civilização mais difícil. Ao fazer isso, ele virou um jogador lendário, ele cravou o seu nome na história daquele jogo, algo que ninguém nunca conseguiu antes. Mas uma coisa que eu gosto bastante aqui é especificamente o fato de Atou se lembrar do jogo, porque isso não acontece muito em outras obras desse tipo. Se você pegar outros animes onde as pessoas vão pra dentro do mundo de um jogo ou pra outro mundo com personagens de um jogo, se você parar pra ver, as pessoas não sabem que eles estavam em um jogo. E essa é uma das coisas que eu gosto aqui. Atou tem plena ciência que ela era a personagem de um jogo e que Takuto estava jogando ele. Ela sabe que ele era de outro mundo e que ele fez várias runs no jogo. Ela sabe que ele já conquistou o mundo várias vezes, já deu game over várias vezes, fez várias jogatinas, principalmente usando ela. Ela se lembra de tudo isso, e isso é muito interessante pra mim, pelo menos. Mas o mais legal e interessante disso tudo é que ela ainda tem um grande respeito e admiração por Takuto. Mesmo que ela fosse uma personagem que ele usava, nós podemos ver que ela gosta dele. Nós sabemos que ele pelo menos gostava bastante da Atou, ele gosta bastante da personagem Atou. Mas se você olhar pela ótica de que ela tem consciência de que era uma personagem, o fato dela gostar dele ainda, isso é bem interessante pra mim. E claro, logo de cara vemos porque a Atou é a best waifu da obra. A melhor heroína e merece sem sombra de dúvidas todo o nosso apoio para que ela termine a obra com o Takuto. A Atou é a GOAT, meus amigos, a Atou é a melhor de todas. Mas mesmo lembrando de tudo do jogo, ela também não sabe como foi parar ali, achando que foi um milagre isso acontecer. O que nos diz que quem quer que tenha feito isso, ou o que quer que tenha feito isso, trazer os dois para esse mundo, definitivamente tem um poder bem forte. Afinal, ele trouxe uma pessoa da Terra e uma personagem de um jogo para o mesmo mundo como se fossem iguais. E assim, com a Atou dando a ideia, os dois decidem construir juntos a sua civilização. Minogra está para nascer de novo. E agora, eu quero comentar sobre a animação do anime. Assistindo esse episódio 2 vezes para fazer esse vídeo, eu não tenho dúvidas de que essa animação tá normal.
tá na média. Ela não está ruim e nem super produzida. Ela tá na média, tá boa. Quando você olha em comparação com alguns outros animes dessa mesma temporada, você sente que tá faltando um pouco, sabe? Porque outros animes estão recebendo super produções. Então, querendo ou não, Minogru acaba ficando um pouco pra trás, fica um pouco pálido comparado com os outros. Porém, ele está na média e tem qualidade pelo menos. E só isso torna ele melhor que muitos outros isekais das temporadas passadas. Pelo trailer nós vimos que existem algumas cenas de luta e ação, o que me faz pensar se nessas partes vão ter um pouco mais de dinheiro gasto, no caso mais coreografia de luta e uma animação um pouco melhor, porque no trailer não pareceu aquelas animações estáticas, pareceu que realmente eles estão lutando, o que me diz que provavelmente, pelo menos uma animação decente nessas partes vai ter. Afinal, até agora, embora seja mediano, tá bom, não tá ruim. E sobre os efeitos especiais, é a mesma coisa, são efeitos mais básicos, mas é claro, de forma alguma eles foram ruins também. Os efeitos de fundo, efeitos mais dinâmicos, até mesmo quando chega a hora de tratar sobre assuntos mais sérios, como quando os elfos chegam na equação, todos eles ficaram bem feitos no mínimo. Nenhum efeito ficou muito ruim ao ponto de que eu olhei pra isso e falei, nossa, que efeito feio. Dito isso, então temos a arte e design de personagem que pra mim estão muito bem feitos. Aqui nós não temos um design de personagem genérico como em outros animes. Aqui temos um design mais único, mais afiado e mais característico da própria série. O design aqui do anime, embora não seja completamente igual a light novel ou ao mangá, lembra bastante eles, o que nos diz que ele é um pouco mais único, não é completamente genérico. Mas também em questão de arte, fora o design, ela também no geral foi bem normal na minha opinião. Mas claro, nós vimos muito pouco da arte no geral até agora, nós só vimos duas coisas, que é a floresta e essa clareira, nós não vimos o resto do mundo ainda. Agora, a dinâmica dos dois começando sua civilização, isso me passou muito uma vibe de Civilization, meus amigos. Claramente o autor se inspirou em jogos 4x para criar a temática aqui da série, né? Porque a série se passa em torno dele criando uma civilização igual ele fazia no jogo. E se ele vai fazer como ele fazia no jogo, o autor pesquisou como fazer um jogo 4x. E dá pra ver que ele claramente se inspirou em jogos desse tipo. Tipo, ele começa com recursos limitados, tem que criar um batedor para rastrear a área ao seu redor, para aprender mais sobre. Aí ele precisou decidir entre criar um guerreiro ou começar o assentamento, que é muito importante também, é a base da civilização, o assentamento. Quando descobriram que possivelmente havia outra civilização perto, eles pensaram quão ruim seria isso pra eles. Isso no geral é muito parecido com jogos 4x. No meu caso, como eu só joguei Civilization, parece muito Civilization, principalmente o comecinho do jogo. Dá pra ver aqui que o autor realmente foi atrás de aprender como esses jogos funcionam para fazer a história dele. Isso significa que a história dele foi bem feita, e isso é um bom sinal. Além de que as explicações também foram muito bem feitas, para que o público entenda o que eles estão fazendo, como que ele está gerenciando sua civilização. É muito importante que essas partes sejam bem explicadas, porque senão o público não vai entender merda nenhuma. E se em um anime onde o cara tá criando uma nação, o público não entende nada, vai ser uma merda. Mas não, aqui eles explicaram bem para o público entender, e isso é muito importante. E falando em criar civilização, a sincronia que esses dois têm também é incrível. Eles se entendem muito bem na maior parte do tempo, e quando eles não estão se entendendo muito bem, como eles lidam um com o outro é muito engraçado de se ver também. Quando ele está desanimado, ela vai animar ele, ou quando ela não entende ele acaba elogiando ela para meio que acalmar as coisas, muito parecido com o que o Rimuru faz com a Shion, inclusive. Até mesmo na parte onde eles pensaram em fugir dali, tudo ficou muito engraçado e bem feito, dá pra ver que realmente a dinâmica deles é natural, tá bem legal isso aqui. E agora, esse é só o meu take, tá amigos? Mas o inseto de pernas longas é bem fofinho, ele merece ser o mascote do anime. Se ele não for o mascote da série a partir de agora, eu acho que eles estão desperdiçando um grande potencial. Eu totalmente teria um action figure dele aqui no meu cenário. Se eles venderem isso, obviamente eu vou comprar a versão mais verde, né, na AliExpress, mas definitivamente eu vou ter uma. E aqui também vemos um pouco mais sobre a Tou querendo ser útil para Takuto, e como ela troca de marcha muito rápido. Me lembra como a Shion muitas vezes quer ajudar o Rimuru e não tem como, ou como a Obedo sempre quer agradar o Ainz. Principalmente sempre que o Takuto elogia ela e ela fica toda felizinha, é adorável, parece muito com as outras também. Mas o principal é como elas ficam sérias com muita facilidade, e isso nos é mostrado quando os elfos chegaram ali. A forma como ela passou de muito amigável com Takuto para alguém muito séria com os elfos foi surpreendente. Isso nos mostra de novo que ela é muito parecida com as outras personagens. Eu acho que todo protagonista que é líder de uma civilização precisa de uma personagem dessa ao seu lado. E falando nos elfos aparecendo, isso nos traz outros pontos que eu queria comentar relacionados a eles. O primeiro é que o diretor foi muito corajoso com esse plot aqui, tá, meus amigos? Eles deram um grande destaque para os elfos logo nesse primeiro episódio. Basicamente, por metade do episódio, o Takuto ficou
ou fora da tela, e ele é o protagonista. Isso foi bom pra mim porque eles são importantes para a história, os elfos são relevantes, você pode ver isso nas capas do anime, nos trailers, os elfos são importantes, mas meu ponto é que logo no primeiro episódio, metade dele, o Takuto não apareceu, e não é qualquer estúdio que conseguiria fazer isso, tá? Muitas pessoas tentariam fazer isso e errariam, tornando o primeiro episódio um episódio horrível, mas aqui não, eles souberam fazer e fizeram de forma bem feita. E dito isso, chegamos em outro ponto que eu gosto bastante e eu queria falar com vocês, que é como nós vemos o protagonista. Nós assistimos ele com sua aparência humana, enquanto as pessoas veem ele com a sua forma de caos e escuridão como os elfos viram. E isso é muito da hora, afinal ele foi reencarnado como o deus maligno de Minogra. E isso não é spoiler, tá? Isso é a premissa da série, tá na sinopse. E esse ponto, além de ser algo que eu pessoalmente gosto bastante, me traz uma curiosidade. A Tou vê ele como humano ou aquele borrão preto? Porque, embora pelo que nós vimos, pareça que ela vê ele como humano, enquanto eu lia o mangá, houveram várias cenas onde ela parecia ver ele como aquele borrão preto, como aquele deus maligno. Então eu sempre fiquei muito nessa dúvida sobre como que a Tou vê ele. Ela vê ele que nem a gente ou ela vê ele que nem eles? Eu não sei quanto a Nove, mas no mangá isso nunca foi deixado muito bem explicado, sempre ficou meio misterioso sobre como ela vê ele, sempre teve essa dúvida no ar, e isso é algo que eu gosto bastante, é muito ambíguo. Eu preferiria que ela fosse especial e visse ele como a gente vê, mas um plot onde ela passa a ver ele como os outros seria muito interessante também. E isso é uma coisa muito interessante que eu deixo aqui no ar para vocês pensarem também. Como será que a Tou vê ele? Como vocês pensam que ela vê ele? Será que ela é especial ou não? Outra coisa que essa parte nos traz também é que esse mundo existe há muito tempo, mesmo antes do protagonista vir pra cá. O ancião elfo tem 200 anos, e eles falam sobre lendas antigas, que falam sobre um ser maligno ser selado nessa parte da floresta, sobre ele ser um ser ancestral, que aparece no mundo quando o mundo precisa ser resetado. Agora, o Takuto foi invocado ali para ser esse ser maligno? Ou ele foi invocado ali para substituir o ser maligno? Ou no corpo do ser maligno? Como que isso funcionou? A pessoa que mandou ele pra lá espera que ele haja como o ser maligno? Ou no caso, o que houve com o ser maligno que foi selado originalmente? O Takuto meio que se apossou dele ou ele está dormindo dentro do Takuto? O que tá rolando ali? Nós não sabemos, e essa é a graça. Muitas perguntas e poucas respostas, mas tá tudo muito interessante. E agora, uma outra coisa que eu disse no meu outro vídeo é que essa é uma obra um pouco pesada, meus amigos. Ela trata de assuntos mais pesados, ela tem bastante gore, tem bastante cena de luta, é uma obra mais pesada. Tanto que nesse episódio nós tivemos um pequeno vislumbre disso, sobre o passado dos elfos e como que eles foram perseguidos até lá. Porém, o Nath me contou no Discord que o diretor do anime tem uma péssima fama de censurar muitos animes. Pelo que eu pesquisei, ele é um bom diretor que já dirigiu grandes animes, animes que eu gosto pelo menos, mas eu não sabia que ele realmente tem a fama de censurar animes, censurar gore, censurar coisas pesadas. E bem, tendo em vista que Minogra é uma obra bem pesada, eu estou com medo do que pode vir pela frente. Eu espero que aqui, pelo menos, ele não faça nada muito drástico. Mas é aquilo, primeiro precisamos ver para julgar, certo? Até agora ele não fez nada e vamos esperar que continue assim. Uma coisa que eu gosto bastante nesse anime é a semelhança dele com outros animes, tipo Overlord e até um pouquinho com Tensura. Tensura é bem pouco mesmo, é mais ator na minha opinião, mas ele tem algumas semelhanças com Overlord, tipo ele tá criando a civilização, ser uma civilização mais maligna, ele ser um ser que é pra ser maligno, aí tem a Tou que aparece com o Albedo, aí tem todo esse rolê de mal entendidos, que em Overlord o Ainz é muito mal entendido pelos outros, enquanto aqui, porque ele não consegue se comunicar direito, ele é mal entendido como um ser maligno. Essas partes que se parecem com outras obras, pra mim eu acho bem engraçado, eu acho bem legal. Mas no geral eu gostei bastante desse primeiro episódio, tô bem animado pra ver o que vem a seguir. E você, meus amigos, o que você achou? Você gostou ou não gostou? Vai esperar pra ver? Vai esperar aquela regrinha dos 3 episódios? Me conta aí o que você acha e a sua opinião, que eu quero saber ela. E aqui eu te conto sobre Water Magician em seu primeiro episódio, outro grande anime dessa temporada que eu estou bem animado para ver. Então assiste aí que tá bem legal. Não se esquece de se inscrever no canal para me apoiar e deixar o gostei para ajudar o vídeo. Agora, eu fui.